18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa, eu e ela. Tamo junto, Carlão, comigo, Karime Leão, até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. E um salve pra você que nos acompanha nos 100,7 no seu dial, exatamente. Obrigada pela sua companhia. Boa noite. Estamos às vésperas do Dia dos Namorados e uma pesquisa divulgada hoje da Action revela que 45,55% pretendem comprar presentes para o seu par, para o seu namorado ou namorada, Karime. Que fofinho, mas Carlão, como a situação não tá fácil para ninguém, outros 26,6% já avisam que não vão comprar nada, viu? Nenhuma lembrancinha. Aí foi mal, mas quem vai presentear? Os itens mais procurados estão em roupas, perfumes, calçados, chocolates e, é claro, um jantar romântico também é interessante. Tem seu valor, sem dúvida, Carlão, mas a maioria mesmo vai deixar para comprar o presente na última hora. A pesquisa revela que 26% dos entrevistados ainda não sabem o que vão comprar. E você, Carlão, já sabe? Eu ainda não, Karime. Nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. São 6 horas e 1 minuto. Tensão na fronteira do Brasil com o Peru. 4 embarcações brasileiras foram sequestradas por indígenas no Peru. Segue o impasse. Trabalhadores da educação do Amazonas tentam reajuste de 15,19% com emenda parlamentar. Saldo negativo. Operações na Amazônia dão prejuízo de mais de 360 milhões de reais para o crime organizado. Longas filas, milhares de pessoas ficam sem atendimento hoje no Hospital Delfim Aziz. Hora 6:02, começando mais uma edição do programa 18 horas para você que vem aí curtindo a melhor programação de Manaus. Vamos juntos até as 7 da noite com os destaques do dia, notícia e informação para você. No ar, mais uma edição do 18 horas. Hoje é sexta, tem outra sexta-feira na semana, dia 9 de junho de 2023. 18 horas. Bora lá, hein? O Amazonas atingiu a marca de 1.123.000 carros em maio deste ano, olha aí. É o que aponta o levantamento do Conselho Nacional do Trânsito. São 904.000 carros em Manaus e 219.000 no interior do estado, Karime. É muito carro, hein, Karime? Não é fácil não, viu, Carlão? Porque só este ano, no período de janeiro a maio, Manaus emplacou 17,5 mil carros e 25 mil motocicletas. Isso representa um crescimento aí de 27% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram emplacados apenas 19,6 mil carros. Bom, como não temos uma política eficiente de mobilidade urbana, é por isso que nossas ruas estão aí cada vez mais entupidas, lotadas de veículos, transformando o trânsito de Manaus nessa loucura que a gente vive dia a dia, né, Karime? Exato, exatamente. E certamente, né, Carlão, teremos aí mais um boom de crescimento nos próximos meses, com a política do governo federal de redução de impostos para baratear o preço dos chamados carros populares vendidos até R$120 mil. Como nós já dissemos, inclusive, aqui no 18 horas, o preço do carro mais barato do país já ficaram mais baixos, né? O preço do carro baixou, pronto, resumindo, o preço do Quid, por exemplo, ficou R$10 mil mais barato e agora é vendido a R$58.990, ainda não vai. Bom, tudo bem. E se a taxa de juros cair, as parcelas do financiamento desses carros vão cair ainda mais, Karime. Exato. Enquanto isso, falta investimento na mobilidade urbana de Manaus. O transporte coletivo aqui é muito ruim há vários anos. Há vários anos, a gente não pode negar. Os ônibus são velhos, não temos metrô, o trânsito não anda, os engarrafamentos são em todos os horários do dia, a gente não tem mais horário do rush, né? E com o aumento da frota de carros, esse quadro só vai piorar sem dúvida e infelizmente essa é a nossa realidade. Não tem mais o rush, Karime, tem horários menos, né, engarrafados. Pouco menos, Mas na realidade hoje a gente não tem mais aquela, tá tranquilo, não. Tá ruim sempre o tempo todo. 6:05, você no melhor mix do Brasil. Mix.
Olha só, aí houve uma corrida para marcação de consultas e exames no Hospital Delfim Aziz, na zona norte de Manaus. Longas filas foram registradas na manhã desta sexta-feira, na manhã de hoje. Os pacientes alegaram que receberam a informação do hospital de que o atendimento estava agendado para esta sexta, Karine. Exatamente. Os pacientes disseram que receberam a informação do Delfina de que o atendimento estava agendado para hoje, sexta-feira. E com isso, uma grande fila foi formada na entrada da unidade de saúde. Já os funcionários do hospital informaram que os pacientes confundiram a informação sobre a liberação dos serviços com o agendamento. Olha aí, Rodrigo Soares acompanhou toda essa confusão e traz agora os detalhes para a gente. Rodrigo. A liberação de consultas e exames levou milhares de pacientes ao Hospital Delfim Aziz, na zona norte de Manaus, na manhã desta sexta-feira. Uma grande fila foi formada na entrada da unidade de saúde. Os pacientes disseram que receberam a informação do hospital que o atendimento estava agendado para esta sexta, o que gerou uma confusão. Fernanda acompanhava o pai que aguardava por uma consulta com o cardiologista há 8 meses. Ao chegar para o atendimento, se deparou com uma fila de mais de 1.000 pessoas. Sinceramente, meu pai está na fila lá atrás, só que a gente quer uma resposta da direção, da administração de alguém do hospital, que é uma falta de respeito com o usuário do SUS. Aqui tem para mais de 1.000 pessoas hoje, que foi marcado para o dia 9. Meu pai está 8 meses esperando uma consulta do cardiologista e agora fica essa desorganização aqui. Todo mundo aqui é cidadão, todo mundo aqui paga imposto, todo mundo aqui tem direito ao SUS e eles não estão sabendo organizar. Chega informação de terceiros, mas não chega uma informação precisa. Trabalhadores do hospital informaram que a liberação de consultas e exames não significa que o atendimento está agendado. Segundo eles, os pacientes confundiram a informação sobre a liberação dos serviços e com o agendamento. A marcação é informada por telefone pelo hospital, para que assim as pessoas compareçam à unidade na data e hora marcadas. Segundo os funcionários, esse é o procedimento regular. O senhor Rei Silva estava na fila desde as 4 horas da manhã e voltou para casa sem ser atendido, impedido de entrar na unidade hospitalar pela segurança do local. Eu estou desde 4 horas da manhã, agendaram tudo para um dia hoje, olha a bagunça lá como você viu. Isso é falta de responsabilidade com as pessoas, porque eu estou de 4 horas da manhã aqui, agendaram tudo para um dia só. Não, senhora, eu quero falar. Eu tenho medo de ir. Não, senhora, eu vou entrar. Os pacientes que enfrentaram a fila nesta sexta não conseguiram o atendimento e deixaram o local com a promessa de que o atendimento seria remarcado e que o hospital iria informar. Em nota, o secretário de Saúde do Amazonas, Anwar Samad, disse que haverá mudanças nos agendamentos de consultas e exames no Hospital Delfim Aziz, após a unidade registrar superlotação na manhã desta sexta-feira. De acordo com Anwar Samad, para diminuir o absenteísmo, que é a falta de pacientes a consultas marcadas, o hospital passou a agendar atendimentos a mais. Segundo o secretário, os serviços são confirmados via SMS e WhatsApp e o paciente tem até 15 dias para ir à unidade hospitalar. Em razão do ponto facultativo nesta sexta-feira, muitos pacientes aproveitaram a folga e resolveram ir no mesmo dia, o que gerou a superlotação no local. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a situação é tensa na fronteira do Brasil com o Peru. 4 embarcações brasileiras foram sequestradas por indígenas do Peru, Karine, olha aí. Carlão, são embarcações petroleiras que saíram de Tabatinga com destino a Iquitos, lá no Peru. A Marinha do Brasil confirmou a informação, tá? E o repórter André Meirelles, ele está acompanhando esse caso, traz agora pra gente ao vivo mais informações. Muito boa noite, André. Então, como é que estão os tripulantes dessas embarcações? A gente tem notícia, André? Boa noite. Boa noite, Karine, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Olha, de acordo com o comando do 9º Distrito Naval, braço da Marinha no Brasil e no Amazonas, o comboio brasileiro com 12 tripulantes está retido em uma comunidade indígena lá no Peru. Em nota, a instituição afirmou que as balsas partiram do Amazonas com destino a Iquitos. No Peru, as embarcações receberiam cargas de óleo cru e depois seriam transportados para Manaus.
Ainda segundo o 9º Distrito Naval, a Marinha de Guerra do Peru enviou 2 lanchas de controle fluvial para monitorar a situação. Os tripulantes das embarcações brasileiras informaram que a Marinha informou que estão bem e permanecem a bordo, aguardando o posicionamento das autoridades peruanas para seguir viagem. A Marinha do Brasil disse ainda que está em contato com a Marinha de Guerra do Peru, acompanhando esse caso. Também em nota, o grupo Cidade Transportes disse que o motivo da tomada da embarcação, segundo a empresa, é que os indígenas daquela região reivindicam aí maior participação petroleira. A empresa operadora do Loto 95 na região de Loreto, que fica ali no nordeste do Peru, informou que seguidores da Associação Indígena do Desenvolvimento e Conservação ali do local mantém as 2 embarcações retidas desde a terça-feira, ali no distrito do mesmo local, em Loreto. A Petrotal afirma que o protesto dos indígenas busca, abre aspas, coagir a empresa e o Estado a atenderem a sua agenda particular, que é contrária aos consensos e à vontade da maioria da população do distrito, fecha aspas. E também a empresa se opõe à aprovação do regulamento de administração do Fundo de Desenvolvimento para o distrito, ali no local no qual a Petrotal contribui com 12,5% de sua produção para o desenvolvimento de projetos em benefícios ali de toda a população. Então, através desse protesto, que aconteceu, então até o momento, a posição da Marinha, que inclusive a gente entrou em contato com a Marinha e emitiu essa nota para a gente, enviou esse comunicado, essa nota para a gente, falando aí a respeito dessa situação, que os 12 tripulantes que estavam aí nessas embarcações continuam ali a bordo, só aguardando essa decisão e esse acordo entre o Brasil e o Peru. Karine, Carlão. Não está fácil mesmo. O sindicato, inclusive, que representa aí o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado do Amazonas, alertam para o perigo dos piratas do Rio, inclusive que já roubaram 7 milhões em combustível só nesses primeiros anos de 2023. Os dados fazem parte aí desse levantamento realizado pelo sindicato. De acordo com a entidade, poderia ser um dos piores caso as transportadoras não estivessem navegando com escolta de seguranças privadas, viu? Porque não pode contar com o Estado nem governo federal. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, as operações na Amazônia em 2023 já deram um prejuízo de 365 milhões de reais ao crime organizado, de acordo com o Ministério da Defesa, Karine. Exatamente, Carlão. Essas ações começaram em fevereiro e fazem parte da força-tarefa do governo federal em apoio aos Yanomamis em Roraima. Até maio, o saldo das operações inclui a apreensão de mais de 1.600 quilos de drogas. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com a Odinea Araújo. Somente aqui no Amazonas, a Operação Ágata, que envolve as Forças Armadas e o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, destruiu 51 balsas e outras estruturas de apoio ao garimpo ilegal. O prejuízo nesse caso está avaliado em 84 milhões e 600 mil reais ao crime organizado, de acordo com o IBAMA. Se forem consideradas as operações desde fevereiro até o final de maio, incluindo os 1.644 quilos de drogas apreendidos e a inutilização de 8 aeronaves e 122 embarcações ilícitas, os valores são ainda mais altos. Chegam a 365 milhões de reais de prejuízos ao crime organizado. De acordo com o Ministério da Defesa, as Forças Armadas se engajaram na força-tarefa do governo federal em apoio aos Yanomamis em Roraima. E mais recentemente, os militares concluíram a Operação Ágata no Amazonas, voltado ao combate do garimpo ilegal, que afeta a saúde e a qualidade de vida de indígenas, além de destruir as reservas naturais do Brasil. A Operação Ágata teve forte atuação na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Mais de 1.500 militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica atuaram na prevenção, fiscalização e repressão aos delitos na transfronteira. Odinei Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. E a aprovação no governo Lula, mais uma vez, apresentou queda. Pesquisa do IPEC divulgada hoje mostra menor aprovação e maior rejeição em relação ao mês anterior. Carlão, e o baque maior foi no Nordeste, onde a aprovação do governo Lula despencou 10 pontos. E para falar mais sobre esses índices, esse novo levantamento, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Então, como é que repercutiu essa pesquisa, esses números aí em Brasília? Muito boa noite, Cadu. Conta pra gente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, queridos ouvintes do programa 18 horas. Essa pesquisa IPEC de junho tem diversas nuances, Karime. A principal delas é que a avaliação boa ou ótima do governo Lula caiu de 39% para 37%. Já a avaliação ruim ou péssima subiu de 26% para 28%. Nessas duas avaliações, o aumento é de 2 pontos percentuais, ou seja, está dentro da margem de erro. O governo não vê o resultado dessa pesquisa com espanto, viu, Karime? Alguns interlocutores dizem até que está dentro da média. Inclusive, o governo comemora uma melhora de avaliação entre os eleitores bolsonaristas. Dos 37% que avaliaram o governo como bom ou ótimo, Karime, 8% são eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outro ponto considerado positivo é uma certa evolução entre os eleitores evangélicos. Em março, 31% desse público achavam o governo bom ou ótimo. Em abril, caiu drasticamente para 24% e agora em junho subiu para 26%. É um crescimento pequeno, mas é um crescimento, né? Apesar do governo não ter feito nenhum aceno aos evangélicos. Inclusive, nesse feriado, Karime, teve marcha para Jesus em alguns estados, né? E o presidente Lula não compareceu. E ele foi vaiado ao ser citado por um representante dele. Entre os católicos, Karime, o presidente Lula também está em queda. Em março, 45% dos eleitores católicos avaliaram o governo como bom ou ótimo. Em abril, subiu para 48%. E agora, em junho, caiu para 42%. E como você disse, Karime, o presidente Lula não está bem na região Nordeste. A avaliação boa ou ótima caiu de 55% para 45%. 10 pontos percentuais. Agora, Karime, por que o governo Lula vem perdendo aprovação mês a mês, né? A gente deve ter muito ouvinte aí fazendo essa pergunta. Creio que cada um tem a sua resposta, né? Mas em nossa análise é o seguinte, porque o novo governo ainda não conseguiu se encontrar em meio a tantas mudanças de cenário político, né? Há um novo Congresso Nacional em curso, cada vez mais forte, que se acostumou com o orçamento secreto e sente saudades, inclusive. Há um presidente da República priorizando as suas bases eleitorais. Há um poder executivo inchado, com muitos ruídos internos de comunicação, preocupado com o aumento de arrecadação. Há também pouquíssimos programas de fomento à economia. O que se tem até agora é apenas o programa de incentivo à compra do carro novo, que o Carlão acabou de falar, que é temporário, né, Carlão? E tem o Desenrola, que saiu do papel sem estar completamente alinhado. Ou seja, programas capengas, né? Enfim, Karime e Carlão, o governo segue priorizando a retomada de programas sociais e nada até agora de programas de estímulo ao empreendedorismo, por exemplo. Metade dos microempreendedores individuais do país estão endividados na Receita Federal, Karime. E não há previsão nenhuma de quando vai aumentar o valor do teto do MEI, que hoje é de menos de R$90 mil. Ou seja, por mês, na hora de tirar nota, só vai poder tirar nota de R$6 mil. Então tem MEI, Karime, que não quer crescer mais, está recusando o serviço porque não quer subir para o Simples Nacional. Porque sabe que no Simples Nacional, de simples só no nome, é muito imposto, muita burocracia. Então tem MEI querendo continuar sendo MEI. Então como é que ele vai empreender nesse país, né? Ou seja, Karime, o governo segue tateando dentro de uma nova realidade brasileira, está demorando muito para reagir de forma a fazer o Brasil avançar. Eu acho até que está demorando a oferecer políticas sociais e econômicas para tirar a maioria dos brasileiros, das famílias brasileiras que estão inadimplentes. Todo o levantamento da Serasa
só aponta isso, o número recorde de famílias que não conseguem pagar as suas contas, as dívidas. As pessoas estão tirando, ontem mesmo nós demos aqui também uma retirada recorde da caderneta de poupança, mas a última vez que teve tanta retirada foi em 1995, salvo engano. E as pessoas estão tirando dinheiro da poupança, não é para fazer aplicação, não, é para pagar o básico, gente, para pagar a subsistência, para pagar mercado, para pagar a conta de água, luz e telefone, celular, digamos assim. Ou seja, o brasileiro está endividado, não está conseguindo pagar as contas básicas do dia a dia, e o que essas pessoas querem? Poder conseguir pagar, ou seja, as políticas sociais, ter poder de compra, né? ter poder de compra, ou seja, o projeto também da farmácia popular de medicamentos gratuitos demorou demais, é projeto, já era para estar em andamento, já era para ter tido tempo de aliviar a conta do mês, exato, e aliviar aí essa conta do mês do brasileiro que está padecendo aí. A gente vê todos os índices estão piorando, consumo de comida, consumo de alimentos básicos como leite, carne, diminuiu absurdamente. Não, sumiu da mesa do brasileiro por isso. Então a pessoa não está conseguindo comer, não está conseguindo pagar o básico. Como é que vai ter uma avaliação positiva desses primeiros meses de um governo que, quando candidato, o atual presidente Lula prometeu justamente essas políticas públicas, sociais e econômicas. Enfim, assim fica difícil mesmo, né, Cadu? Então. É verdade, você disse certo com relação à demora na entrega, e essa questão da solução das dívidas é o Desenrola, né? O Desenrola Brasil, que está enrolado, segue enrolado, né? Saiu a medida provisória, mas só vai ser lançado em julho. Então, o que houve? E de uma forma não lançou agora? Exato, e de uma forma muito complicada, ninguém entendeu direito quem que vai poder, como é que vai ser feito, como é que é. Enfim, tá enrolado ainda. E não tem propaganda, né, Karine? Não, a gente não entende. Não tem propaganda do carro novo, exato, não teve propaganda do Desenrola. A gente fica sabendo pela empresa, por rede social que é espaço de fake news. Chega na loja, o cara te dá um desconto hoje, amanhã é outro preço, aí baixou mais ainda. Você não sabe o que está acontecendo, você fica na mão dos outros e das redes sociais. Sim. E o governo onde está? Falhas de comunicação que a gente já disse aí. Sem dúvida. Karine e Carlão. Cadu. E diante dessa pressão popular aí e de algumas derrotas que o governo Lula tem pegado aí no Congresso, essa mudança do ministério aí, como é que vai ficar? Quem sai, quem entra? Como é que tá essa situação? Aqui é uma outra coisa enrolada também, né, Cadu? O Carlão ficou zonzo, cara. Ficou. Demorou pra perguntar, né? Não, mas é que realmente Olha, Carlão, tá confuso esse governo, né? Eu fico aqui ouvindo, se eu for falar, Cadu, é até amanhã, entendeu? Então é melhor eu ficar calado. Calma, Carlão. Exatamente. Calma. Olha, Carlão, respondendo sua pergunta, meu querido, vem vindo dança das cadeiras aí, Carlão. A primeira vítima dessa possível reforma ministerial é a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Ela é deputada federal eleita pelo estado do Rio de Janeiro, área da Carime, e filiada ao Partido União Brasil. Ela ajudou Lula na campanha presidencial na região do Belford Roxo, junto com o marido dela, o Vaguinho, que é prefeito de Belford Roxo, que tinha ligações com milicianos, né? Situação que gerou um escândalo enorme há alguns meses atrás. Então a saída dela é tida como martelo batido, não por causa do escândalo, viu? Mas para poder acalmar os ânimos da base bolsonarista dentro do União Brasil. O indicado a substituir Daniela Carneiro, Carlão, é o também deputado Celso Sabino, que é um parlamentar mais experiente. Ele, inclusive, foi o presidente da Comissão Mista de Orçamento, a CMO, do Congresso Nacional, que abriu o caminho para a PEC da transição. Ele ajudou muito o governo, o governo eleito no fim do ano passado. Outro ministro ameaçado é Juscelino Filho, é o ministro da Comunicação. Ele também é do União Brasil, indicado pelo senador Davi Alcolumbre, do estado do Amapá, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que, por coincidência, Carlão, é o cara que vai indicar o relator que vai analisar a indicação do advogado Cristiano Zanin ao cargo de ministro do STF. Se Davi Alcolumbre esboçar
alguma contrariedade ou sentar em cima da indicação, é possível que o Juscelino caia. E tem outros ministros ameaçados, Carlão, como o Rui Costa, da Casa Civil, tem o Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, ambos aí pressionadíssimos pelos últimos fracassos no Congresso Nacional, pressionadíssimos, inclusive, dentro da Executiva Nacional do PT, viu? E tem a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. Há uma pressão muito forte da bancada ruralista para demitir a ministra, mas ela conseguiu, por enquanto, um pouco mais de força dentro da relação entre ela e o presidente Lula. Então, por enquanto, Carlão, a informação de última hora, viu, é que ela está melhor que o Vasco. Ela está fora da zona de degola. Mas também, né? Quem não está melhor que o Vasco, Cadu? Olha, não fala assim, senão o nosso diretor vai ficar zangado. Mas a Marina Silva, ela saiu da zona do rebaixamento, mas está ali baixando, mas ela não cai por enquanto não. Carlão e Karine. Valeu. Cadu, vem cá aí. Deputados filiados ao MDB, ao PSD e ao União Brasil, que são partidos da base do governo, assinaram o mais recente pedido de impeachment do presidente Lula, protocolado na Câmara. E parece que tem deputado amazonense que também assinou o pedido de impeachment de Lula. Cadu, conta pra gente. É isso mesmo, temos sim, Karime. É o deputado federal Capitão Alberto Neto. Ele é o vice-líder do PL e também membro da oposição do governo. Ao governo, né, perdão. A gente não conseguiu falar com ele por causa do feriado, né? Também não conseguimos falar com a assessoria dele. Essa semana a Câmara dos Deputados recebeu um novo pedido de impeachment, Karime, que foi assinado conjuntamente por 48 deputados federais, entre eles, como você disse, parlamentares ligados a partidos que fazem parte da base do governo. Então, o autor do pedido é o deputado Sanderson, do PL do estado do Rio Grande do Sul. Ele já havia feito um pedido anteriormente. Esse é um novo pedido, tá? E como justificativa, a justificativa dessa vez, agora para esse pedido, ele aponta duas questões. A primeira, o tratamento especial que foi dispensado pelo presidente Lula ao ditador venezuelano Nicolás Maduro durante o encontro aqui em Brasília há 2 semanas. A gente falou sobre esse assunto aqui, né? No 18 horas, Karime, que o presidente, é obrigação dele, né? É fazer atividade de relações institucionais com outros presidentes, que ele não pode acender vela para um ditador. Né, isso daí que não pode. A relação com a Venezuela, comercial e diplomática, isso tem que acontecer. Exceto ficar levantando bandeirinha pro cara e dizer que é uma narrativa, o castigo que vem sendo dado ao povo venezuelano. E a segunda questão, Karime, é a indicação do advogado dele, do presidente Lula, o Cristiano Zanin, para o cargo de ministro do STF. O deputado Sanderson entende que Lula deu, nesse primeiro ponto que eu falei, um tratamento especial a Nicolás Maduro, que é um criminoso procurado pelas autoridades americanas. E segundo ponto, que ele agiu, nesse caso do Cristiano Zanin, ele teria agido contra o princípio da impessoalidade, indicando o próprio advogado para defender os seus interesses dentro do STF. Segundo o deputado Sanderson, essas duas questões indicam abuso de autoridade e crime de responsabilidade. Isso daí é a motivação para o impeachment do presidente Lula. Então vamos aguardar, porque quem vai assinar, possivelmente acolher esse pedido de impeachment, é nada menos que o presidente da Câmara, Arthur Lira. É isso aí. Volto com vocês, gente. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, gente. Bom fim de semana. Valeu, até segunda, Cadu. 6h28, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas. Boa notícia, Manaus é destaque na cobertura vacinal entre as capitais do país. É o nosso assunto em instantes. Agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã, sábado e domingo, final de semana. Como vai estar o tempo, Karime Leão? Previsão do tempo. No sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 66% e 99%. E no domingo, mínima prevista de 23 graus, a máxima um pouquinho mais quente de 33 graus. As chances de chuva são de 90%. E a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mix.
Olha só, o Rio Negro diminuiu o ritmo da subida das águas. De ontem para hoje subiu apenas 1 centímetro, elevando a marca no Porto de Manaus para 28 metros e 27 centímetros. 18 horas. E a cobertura vacinal do Brasil ficou em apenas 67,94% no ano passado. Na contramão, Manaus registrou o melhor desempenho, alcançando cobertura vacinal de 79,91%. Bem acima da média nacional, Karine. Exatamente, Carlão. Manaus foi a campeã e João Pessoa ficou em último lugar, com apenas 40,38% do público-alvo vacinado. O resultado de Manaus é reflexo de um esforço de longo prazo que vem resultando em patamares acima da média há muitos anos, mais precisamente, desde a década de 70. É isso aí. E segundo esse levantamento divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo, Manaus surge como exemplo para as demais cidades do país. A meta do governo federal é voltar ao patamar de cobertura vacinal de 95%. E Manaus é a capital que está mais próxima de atingir aí essa meta, Karine. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com a secretária municipal de saúde, Chádia Frache. Muito boa noite, secretária. Seja bem-vinda ao 18 horas. Então, como vocês receberam essa informação de que Manaus foi a campeã da cobertura vacinal? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Karine, Carlão. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. A gente recebe aí com muita alegria, né, Karine? Com uma sensação aí de que o dever está sendo cumprido. É uma meta muito importante, mas muito importante mesmo. Nós não podemos admitir que doenças que já estejam erradicadas entrem novamente no nosso país. Então a gente faz aí um esforço e um empenho de 1.500 servidores envolvidos nessa campanha, assim, de tirar o chapéu. Então a gente fica muito feliz com o resultado e assim, segura, né, de que a gente está indo aí pelo caminho certo. Muito bem. Olha só, dentro da estratégia da Secretaria, qual a senhora destaca aí como a mais importante e que contribui realmente para Manaus chegar na liderança entre as capitais quando se fala em cobertura vacinal? Olha, Carlão, vários são os fatores, né? Primeira coisa, envolvimento da equipe, motivação da equipe, porque vocês, eu acho que têm acompanhado que não tem sido fácil desde o início da pandemia, desde o início daí da nossa gestão. Quem acompanha a Censa Manaus sabe que os cards de vacinação estão diariamente, por várias vezes, graças aí à imprensa também, de divulgar, de falar das nossas salas de vacina. Outra situação são as buscas ativas, tentar encontrar quem a gente não ainda enxergava, né? Então, assim, eu tenho a dizer para vocês, eu sou médica da prefeitura, eu trabalho na Censa Manaus há 12 anos, então sempre vivi essa situação de campanhas de vacinação lá na ponta. E quando a gente vive essa realidade de estar ali na ponta aplicando vacina e por um dia passa a assumir a gestão, a gente conhece um pouco dos caminhos onde a gente pode seguir para melhorar, né? Então, isso tem uma importância muito grande, conhecimento do processo de trabalho, treinamento de equipe, divulgação e busca ativa. Busca ativa é uma estratégia muito importante. E agradecer a todo o povo manauara por ter ouvido, escutado o nosso chamado, né? Nós temos aí notas de alerta, nós fizemos essa intensificação também por um caso de poliomielite diagnosticado no Peru. Peru, a gente sabe aí que é muito próximo do Brasil, faz fronteira, então a nossa preocupação como profissional de saúde, independente de quem esteja ou não na gestão, quem faz parte, né, é necessário que a gente siga numa mesma direção, una forças e mantenha a nossa população toda vacinada.
Secretária, e falando de campanhas de vacinação, qual o saldo do último dia D da vacinação que a gente teve aqui em Manaus? Então, no dia D, na verdade a gente começa, eu sempre falo para a equipe, a gente sempre conversa nas reuniões que o dia D são todos os dias, né? Mas neste dia a gente fez uma intensificação, que eu falo sempre, nós temos aí 171 salas de vacina, então nós queríamos mesmo completar essa meta, fazer aí a diferença. E neste dia D, nós tivemos aí 229 pontos de atendimento. Levamos vacinas a todos os lugares onde vocês imaginarem e conseguimos aí aproximadamente 76 mil doses, só em um dia, que foi no sábado do dia 20 de maio. Para ser mais preciso, 75.970 doses. Boa. E a gente ainda não parou, né? A gente continua, esse trabalho de vacinação é diário. A gente já tem um histórico, isso, como eu falei para vocês, desde que eu era médica lá na ponta, que participava de todas as campanhas de vacinação, a gente sabe o quanto é difícil, né? Porque existem as fake news, existe um movimento grande anti-vacina que a gente precisa combater. É verdade, é muita experiência, hein, secretário? Olha, por curiosidade, qual a cobertura vacinal mais baixa aqui em Manaus e contra que doença? E como a prefeitura pretende agir para aumentar esse percentual, secretária? Olha, o que eu posso te dizer é o que a gente tem, assim, de quase 100%, que é a BCG, e a gente tem aumentado gradativamente todas as porcentagens das doenças, mas eu tenho uma que eu gostaria de chamar a atenção, você me perguntando assim, me veio à cabeça, que é uma situação que a gente se preocupa muito, é a cobertura vacinal de HPV. Essa, Carlão, nós precisamos, assim, da ajuda de todos para sempre divulgar. A vacina do HPV, ela protege contra o câncer de colo de útero, que em Manaus, o Amazonas é pioneiro nessa doença. Então, essa vacina é oferecida gratuitamente para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Então, ainda muito baixo, mas bato de novo naquele ponto das fake news, que tem uma lenda, né, que espalharam que a criança, ao se vacinar, ela está antecipando a sua vida sexual. Os pais alegam isso. E na verdade não tem nada a ver com isso, né? É uma vacina que está aí para proteger contra vários subtipos de HPV, contra o câncer de colo de útero. Então essa é uma que a gente tem que chamar a atenção sempre. A gente conversa sempre com a presidência lá da Associação dos Ginecologistas para a gente fazer parcerias. Fizemos ações juntamente com a Associação Brasileira de Ginecologia em shopping centers. Nós fomos ao Manauara, fizemos campanhas, temos um resultado no dia D, mas assim a procura ainda é muito baixa. Então, busca ativa, cadastramento dessas pessoas, a gente precisa ser rico em dados, né? Nós temos informações, mas temos que ter os dados, então precisa cadastrar. Então é todo um trabalho minucioso que os servidores todos da Censa são empenhados em fazer para a gente monitorar, né? E essa é a importância de manter sob o nosso controle todos esses dados percentuais para que a gente possa tomar atitudes e medidas aí com antecedência, né? Sem dúvida, secretária. Eu estou vendo aqui o levantamento do Instituto Nacional do Câncer, que este ano de 2023, só de câncer de útero, o Amazonas deve fechar o ano com 610 novos casos. Ou seja, realmente, se tem uma vacina que pode prevenir, a gente tem mais é que estimular. E a respeito da fake news, que é
um grande obstáculo para as pessoas se conscientizarem. É uma doença, é uma praga, né? Exato. E o que não vocês... tem vacina Pronto. ainda, né, Karina? Só informação, não é, secretária? Só a gente ficar batendo aqui na mesma tecla, falando, divulgando informações. Secretário, como que vocês conseguiram contornar essa avalanche de fake news aí? Com que tipo de ação? Olha, assim, é um trabalho, muitas vezes, Karine, de formiguinha mesmo, né? Cada unidade básica de saúde tem uma equipe que é formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, que eu sempre disse, desde que eu era médica na ponta, que esses são os nossos olhos na comunidade. Então, os ACS, eles conhecem a área onde está aquela unidade básica e a gente faz um trabalho de formiguinha mesmo, muitas vezes casa em casa, em todas as famílias cadastradas. A gente vincula agora essa questão da vacinação, como nós somos avaliados pelo Previne Brasil, né, que até gostaria de destacar, pela 5ª vez consecutiva, nós fomos a primeira capital do país, com uma nota bem satisfatória. Eu sempre acho que pode melhorar, mas foi uma nota de 8,45, aí ficando na frente, passando à frente de outras capitais. Mas a gente ainda tem muito a melhorar. Então, um dos itens que nós somos avaliados é a vacinação também de poliomielite pentavalente, porém a gente coloca junto nesse item da vacina todas as vacinas. Então, é um compromisso de fato nosso, é um compromisso que o prefeito está sempre preocupado, perguntando, e nós precisamos dar esses resultados mesmo, né? Tá ótimo, então, muitíssimo obrigada, parabéns pelos números, pelo trabalho, por ter colocado Manaus nesse destaque de cobertura vacinal. Muito obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Valeu, secretária. Obrigada também, parabéns a todos nós aí, porque todos fazem parte com informações, com divulgação. Eu é que agradeço o espaço aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Tá? Estamos sempre à disposição. Boa noite. Conversamos com a secretária municipal de saúde, Chádia Frache. Agora 6h42. 18 horas. Trabalhadores da educação do Amazonas buscam reajuste de 15,19% com emenda parlamentar. A intenção é pressionar os 6 deputados estaduais que participaram das negociações com o governo com esse reajuste de 15,19% no dia 31 de maio, para adicionarem emendas ao projeto de lei que oferece apenas 8% de reajuste no salário dos servidores da SEDUC. E a repórter Odiné Araújo tem mais detalhes sobre esse impasse. Vamos acompanhar. Ainda em estado de greve, os servidores da educação no Amazonas se mobilizam para retornar à Assembleia Legislativa na próxima semana para pressionar os deputados que participaram da mesa de negociação do governo do estado com a categoria. A intenção dos trabalhadores da SEDUC é conversar com os 6 parlamentares. Cabo Maciel, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Felipe Souza, líder do governo na casa, João Luiz, Rosenha, Débora Menezes e Joana Dark, para que apresentem emendas parlamentares ao projeto enviado pelo governo na quarta-feira, dia 7. A categoria cobra um posicionamento desses parlamentares que estiveram na reunião do dia 31 de maio, em que o governo apresentou a proposta de reajuste salarial de 15,19%, sendo 8% pago imediatamente, 3% em outubro desse ano e 4,19% em maio do ano que vem. Foi essa proposta que foi aprovada pelos trabalhadores e que resultou no retorno das aulas da rede pública na última segunda-feira. A presidente do Sintean, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, disse que o sindicato busca obter reajuste de 15,19% com emendas parlamentares. O projeto de lei com a database dos trabalhadores em educação já está na lei. A partir de segunda-feira, nós precisamos vigiar
e precisamos estar forçando os deputados a retomar os 15,19% que estava na mesa de negociação. Precisamos ter um grupo permanente para estar vigiando a tramitação e no momento que for colocado para votar, a categoria tem que se encaminhar para a leão. Não podemos deixar que os 6 deputados de fé pública não honrem a fé pública que foi depositada neles. Nós temos uma missão e vamos nos manter firmes na luta. De acordo com o Sintean, os 6 deputados foram procurados, mas somente o presidente da Comissão de Educação, Cabo Maciel, atendeu aos servidores. O 18 Horas também tentou ouvir os 6 deputados essa semana, mas nenhum deles se pronunciou sobre o projeto enviado pelo governo e que não condiz com a proposta apresentada na mesa de negociação. De acordo com o Sintean, no dia da última negociação, não foi assinado nenhum documento para comprovar a proposta de 15,19% do governo, porque, segundo a entidade, os deputados afirmaram ter fé pública e que não havia necessidade de assinaturas. O reajuste de 8% não é aceito pela categoria, por isso os trabalhadores seguem em estado de greve. Os servidores também aguardam nova audiência de conciliação com o governo na Justiça do Amazonas na próxima semana. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 45 minutos. Chegou o momento da gente conferir os bastidores da política amazonense com ela, Carlão. É ela, Cíntia Blink, na área. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, Manaus é a segunda capital onde o presidente Lula tem a maior rejeição do país. Isso certamente vai influenciar na disputa pela Prefeitura de Manaus. Afinal de contas, já estamos em 2024, né, Cíntia? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, né? Eu sempre me sinto em 2024 porque é o que a gente fala por aqui, mas é o que as notícias nos trazem. E aí, como você falou, né? Aliás, mais cedo o Cadu falou pra gente sobre a rejeição do Lula no Brasil inteiro, aprovação, rejeição, enfim. E aqui em Manaus ele não tá exatamente muito bem, não. A rejeição tá maior aí do que a aprovação. A gente tem a rejeição batendo 50%, enquanto a aprovação fica em menos de 45%. O que isso fala pra gente sobre 2024? O que tem em 2024? Eleição para prefeito. Esse resultado mostra que os candidatos voltados mais para a direita têm uma chance maior aí de se dar bem nessa eleição para prefeito aqui em Manaus. E os candidatos que não escolheram um lado, que estão em cima do muro, que ora conversa com a direita, outra hora conversa com a esquerda, que a gente não sabe exatamente o que eles pensam, eles podem passar a considerar sair desse muro, até porque o muro não é bom para ninguém, nem para o eleitor que não conhece o político, normalmente não aposta em quem está no muro, e também isso mostra para onde que ele deve tender aí nessa escolha entre direita e esquerda e tudo isso. E dentro da direita não tem um nome vencedor, um nome já aí escancaradamente sendo ele o preferido. Há muita disputa, assim como na esquerda também, tem muita disputa, a gente tem até falado disso aqui essa semana. Na direita, eu acho que a disputa que a gente pode trazer mais evidente é a que acontece dentro do PL, que é o partido do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Estou falando entre Coronel Menezes e o deputado federal, capitão Alberto Neto. Até mesmo o presidente do PL aqui no Amazonas, Alfredo Nascimento, chegou a dizer, né, que há essa competição interna, digamos assim, que ainda não está definido quem vai ser, e é isso. Então a gente também segue acompanhando. Mas, apesar da gente falar de 2024 todo santo dia, né, porque as notícias levam a isso, a gente pode ter alguma surpresa. Vai ver que tem um outro nome da direita que surge aí, ou até lá o Lula pode ter mudado em Manaus e a esquerda se movimentado de uma outra maneira. Enfim, é um negócio que 2024 está longe. A campanha, oficialmente, ela ainda não começou. Na prática, a gente sabe que é bem ao contrário. Mas então é porque pela distância, há muita coisa para acontecer, muita água para rolar, então não dá para cravar nada. Mas o que nos conta nesse momento até agora é que candidatos mais à direita podem levar vantagem na eleição para a Prefeitura de Manaus. Exato, e lembrando só que Manaus é a segunda, né, que teve a maior rejeição do país, ficou atrás apenas de Curitiba, né, Carlão? Sim. Isso aí, Carlão.
Ei, Cíntia, olha só, depois do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei contra o racismo nos estádios de futebol. Agora tem parlamentar aqui no Amazonas apresentando a mesma sugestão, Blink, é isso mesmo? É isso, a ação de combate ao racismo nos estádios, nas arenas esportivas, pode virar lei aqui no Amazonas também. Já é um projeto de lei, viu? Projeto 530 de 2023, que institui o plano Vini Junho. Claro que em alusão ao jogador brasileiro que foi vítima de ataques racistas no Campeonato Espanhol, a gente chegou a comentar aqui. A proposta é de autoria da deputada estadual Débora Menezes, ela que é uma candidata, uma deputada mais à direita e novata na Assembleia, né? Ela é uma das que chegou esse ano. Em caso de denúncia, caso o projeto seja aprovado, o projeto fala que em caso de denúncia a manifestação racista acontecendo durante uma partida esportiva, enfim, que está em andamento, essa partida deve ser interrompida e, dependendo do caso, até encerrada no mesmo momento. É um dos pontos aí do projeto de lei que a deputada Débora Menezes traz aí para a Assembleia, e agora cabe à Assembleia aprovar ou não. Karine. E vamos de polêmica, Cíntia. Amazonas Energia, e mais uma polêmica para a Amazonas Energia. É o seguinte, parece que ela vai liberar o famoso gato aqui em Manaus durante o Festival de Parintins. Que é isso? Conta isso pra gente. Um pouco controverso, né? Acontece que nos meses que acontece o Festival Folclórico de Parintins, a Amazonas Energia vai disponibilizar o serviço de ligação temporário de quiosques, barracas e negócios ambulantes para que precisam usar energia elétrica. Isso aqui em Manaus. Parece uma coisa muito bagunçada, mas tem regra. É um gato Nutella, sabe? Vai ter que pagar por ele. E o empreendedor ele tem que descrever os materiais que vai usar, os equipamentos que necessitam de energia. Vai apresentar isso para a concessionária e a concessionária vai fazer um cálculo do que é necessário e vai instalar. Quem precisar vai precisar apresentar cabo e disjuntor. Tem que ter cabo e disjuntor para o pessoal da Amazonas Energia ir lá e fazer essa instalação. Os clientes interessados devem ligar no 0800 701 3001. E é isso. Eu acho que ninguém vai procurar, não. Eu só tô achando, mas tudo bem. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia. Bom fim de semana. Bom fim de semana, até segunda. Até segunda, 6h51. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura e a previsão para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para esta noite madrugada é de pancadas de chuva, tá? A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 94%. Mix. 18 horas. Esporte. É com ele, Cid Soares, chega junto, muito boa noite, conta pra gente o que temos hoje de novidade no esporte. Tem hoje, tem de ontem e tem pra amanhã. Vambora. Vamos? Então vamos lá, olha, ontem o CSA venceu o Manaus. Eu não queria dar essa notícia hoje não, sério mesmo, olha. Mas enfim, perdeu aí o Manaus por 2-1, né, em jogo disputadíssimo. O CSA saiu atrás do placar, mas foi guerreiro. Buscou e conseguiu a virada sobre o Manaus com gols de Thomas Bastos e Gabriel Tagliari. E o próximo jogo do Manaus é exatamente contra o Amazonas, domingo, no estádio Carlos Amit, às 3h. Os ingressos já estão à venda a partir de hoje, com ponto de venda físico lá no Zamit e online no site ingressodevantagens.com.br. Ontem, dona Karime, Flamengo venceu o Racing 2-1. Ficou bonitinho o negócio lá no Maracanã, né? Então, ele encaminhou agora, né, a vaga para as oitavas de final da Libertadores. Noite dos garotos do Ninho. Wesley abriu o placar, Rojas empatou no início do segundo tempo, mas Vitor Hugo, no fim, deu a vitória ao Mengo. E no futebol tem Curitiba e Santos pelo Campeonato Brasileiro às 4h. Corinthians e Cuiabá 18h30, isso tudo amanhã, no mesmo horário. Tem Atlético Mineiro e Bragantino, Bahia e Cruzeiro 18h30. Botafogo e Fortaleza jogam às 9h. No domingo começa com América Mineiro e Atlético Paranaense jogando às 11h.
Logo à tarde vem São Paulo e Palmeiras, né? Se encaram às 16 horas. Internacional e Vasco vão jogar no mesmo horário. Tem gente que deve estar pilhado para amanhã, talvez para domingo, né? 18h30 tem Flamengo enfrentando o Grêmio, e no mesmo horário Goiás pegando o Fluminense. Olha, sábado é bom lembrar que tem o UFC 289 com Amanda Nunes encarando Irene Aldana. Elas disputam o cinturão peso galo em Vancouver, no Canadá. Charles do Bronx confirmou duelo com o norte-americano Benel Dariush. Bom, pela primeira vez na história, a seleção brasileira vai entrar em campo com a camisa toda preta. Eita. Apenas os números serão dourados, né? O palco da novidade será o estádio Cornellà El Prat, em Barcelona, lá na Espanha, onde acontecerá no dia 17 desse mês o amistoso contra a seleção da Guiné. Mais um ato de protesto contra o racismo no futebol e também em apoio a Vinícius Júnior. Maravilha. Eu achei sensacional. Eu também achei. Essa camisa é elegante. Muito bonita. Isso. É o que temos para hoje. Muito obrigada pelas informações. Cid Soares. Bom fim de semana e até segunda. Você Beijo. 6h54 até segunda, Cid. 18 horas. Olha só, com o início do inverno amazônico, o custo na construção no Amazonas registrou crescimento de 0,66% em maio, Karine. Exato, e esse índice coloca o Amazonas em posição intermediária entre os outros estados, mas é a 6ª maior alta do país. Vamos aos detalhes agora com Giné Araújo. Os números foram apresentados em pesquisa divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base no Índice Nacional da Construção Civil, SINAP. O índice revela que o custo da construção civil no Amazonas cresceu 0,66% em maio em relação a abril. A variação foi 0,53 ponto percentual maior em relação ao observado em abril. Mas ainda assim, o número coloca o Amazonas em uma posição intermediária entre os outros estados. De acordo com o disseminador de informações do IBGE, Djalma Nogueira, a mão de obra foi a que mais pesou no bolso de quem construiu em maio aqui no Amazonas. Os dados do custo da construção em maio mostram uma elevação, embora num patamar menor do que o ocorrido no ano passado. Mesmo assim, o acumulado do ano continua em elevação acima do índice da inflação acumulada até o 5º mês. O índice de maio colocou o Amazonas com a 6ª maior alta do país, sendo a mão de obra o principal fator de reajuste dentro do mês, uma vez que os materiais de construção praticamente não sofreram elevação. O preço da mão de obra ficou em torno de R$ 634 e do material em R$ 1.105,88. Em relação a abril, o material de construção teve uma leve alta no Amazonas de 83 centavos, mas isso foi suficiente para refletir em alta também no custo por metro quadrado da construção. O custo médio por metro quadrado da construção civil no Amazonas aumentou de R$ 1.728,42 em abril para R$ 1.739,91 em maio. No Brasil, esse custo alcançou R$ 1.699,79 em maio. O disseminador de informações do IBGE, Djalma Nogueira, explica que mesmo sem grande aumento no custo do material de construção, o Amazonas ocupou o 4º lugar no ranking dos estados com preço de material mais caro do país. Mesmo sem ter tido reajuste em maio, o custo dos materiais de construção no estado alcançaram o 4º maior valor a nível nacional. Com o reajuste ocorrido, o preço do metro quadrado da construção elevou os valores em todos os tipos e padrões de acabamento das edificações. Lembrando que a pesquisa baliza os preços das obras de edificação em todo o país. No geral, o custo da construção civil em maio foi mais barato nos estados do Mato Grosso, Pernambuco e Bahia. Já os estados com os valores mais altos foram Maranhão, Distrito Federal e São Paulo. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, vamos conferir agora a agenda para o final de semana com Karime Leão. Começa hoje o tradicional Arraial do CSU do Parque 10, com apresentações de danças folclóricas e internacionais. Parque de diversões e barracas com muita comida típica. A entrada é gratuita e segue diariamente até o dia 9 de julho.
Daqui a pouco, a partir das 7 da noite, o Millennium Shopping recebe o show gratuito do cantor Silvinho Blau Blau, que fez grande sucesso nos anos 80, antecipando as comemorações do Dia dos Namorados. Além disso, entre os dias 10 e 12, em frente à praça de alimentação, o shopping vai oferecer atrações num ambiente romântico, especialmente elaborado para os apaixonados. Toda a programação é gratuita. Também nesta sexta-feira, o cantor e compositor Léo Jaime sobe ao palco do Teatro Manauara, com um show Desplugado a partir das 8h30 da noite. Os ingressos estão à venda pela Oba Ingressos, pelo site baladap.com.br ou diretamente na bilheteria do teatro. Já no sábado, a Arena da Amazônia vai ficar pequena para o festival Vixe Forró e Piseiro, com vários shows que prometem agitar o público. A festa começa às 6 da tarde e promete ir até o sol raiar. Os ingressos estão à venda no site baladap.com.br. E nesse sábado acontece o evento Gospel Marcha para Jesus. O percurso começa às 3 da tarde na Praça da Saudade, na Rua Simão Bolívar, no centro de Manaus. E segue até o Sambódromo, na zona centro-oeste, onde diversos shows serão realizados. A cantora gospel Aline Barros é uma das atrações do evento, que é gratuito. O Festival Folclórico do Amazonas começa neste domingo, às 7 da noite, no Centro Cultural Povos da Amazônia. Ao todo, 78 grupos de danças, como quadrilhas e cirandas, vão se apresentar. Além deles, os bumbás Galante, Garanhão e Corre Campo também participam do evento. A festa é gratuita e segue até o dia 25 de junho. Você está ouvindo 18 horas. 7 em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os cientistas já avisaram que o fenômeno El Niño pode ser devastador para a Amazônia neste ano. As águas do Pacífico se aquecem e o fenômeno é esperado para o segundo semestre de 2023. Para a Amazônia, isso pode significar uma temporada intensa de incêndios com cenários devastadores, alertam os cientistas. No El Niño, a Amazônia se torna ainda mais quente e mais seca do que ela já está por causa das mudanças climáticas. A Amazônia já está 1,5 graus Celsius mais quente e com períodos de seca maiores. Entre 2015 e 2016, quando secas severas atingiram a Amazônia devido ao El Niño, cerca de 2,5 bilhões de árvores e cipós morreram devido à falta de umidade e incêndios, em área de apenas 1,2% de toda a floresta tropical brasileira. Com todas essas informações, as autoridades não podem dizer depois que tomaram um susto com o fenômeno na região. Por isso é preciso tomar providências que possam evitar ao máximo as consequências negativas do fenômeno El Niño para a população da Amazônia. O alerta é mundial e está dado às autoridades brasileiras e aos gestores estaduais municipais da região. 18 horas. 7-1, Karime, tem saideira? Tem saideira econômica, viu, gente? Numa sessão entre o feriado e o fim de semana, o dólar à vista voltou a recuar em comparação ao real hoje e atingiu o menor valor em um ano. Isso depois de dados negativos da China elevarem a perspectiva de que o governo chinês poderá dar suporte à sua economia, o que é positivo para as divisas de países como o Brasil. O dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,87 na venda, com baixa de 0,98%. Essa é a menor cotação de fechamento desde o dia 7 de junho do ano passado, quando encerrou a R$ 4,87. Agora sim, 7-2, Karime, boa noite. Obrigada pela companhia, um beijo, até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.